Essa primeira experiência que o Cláudio vai nos apresentar, ela nos remete a várias questões muito interessantes, né? Vocês sabem que nas caixas dos alimentos, né, você vai encontrar informações, né, sobre o valor energético daquilo que se consome. Quantas quilocalorias por 100 gramas, por copo, por uma porção, né? Aliás, na realidade, o vulgo não fala quilocalorias, né? Sempre calorias. Calorias. Mas ele esquece do quilocalorias. Na verdade, ele está ingerindo milhares de calorias, né? Então, o Cláudio trouxe uma experiência para avaliar exatamente o valor energético de um alimento do qual os gordinhos, como eu, devem manter uma certa distância, né? Que é o amendoim. O amendoim é um dos mais calóricos, na verdade, né? Então, ele vai avaliar, né, de uma maneira bastante engenhosa, achei, né, o valor energético, né? Poderia ser chamado também de poder calórico, mas o valor energético é o que aparece, na verdade, quando você compra, né, um alimento, porque esse é um tipo de informação que é necessário, né? Antes da gente começar, de você começar, Cláudio, é sempre bom lembrar que caloria, na verdade, é uma unidade de energia, né? É uma unidade de energia. E ela é de cerca de 4,2, 4,18 joules, né? Então, tenha sempre em mente, né, que caloria começou, na verdade, como uma medida, né, da quantidade de calor, né? Por isso começaram com essa unidade. Mas depois se percebeu, né, que existe uma equivalência, né, entre essas duas unidades, porque na unidade do SI, a unidade de calor é o joule, porque é a mesma unidade de energia, né? Mas é muito comum realmente se falar em quilocalorias, né? E por razões históricas, acabou se tornando, então, numa unidade, né, de medida de calor, né? Pode ser assim ou pode ser em joules também, né? Então, vamos à experiência, né, do Cláudio, que eu achei muito interessante, lembrando que ela é muito relevante sobre esse aspecto, né, do valor energético daquilo que se consome, dos vários alimentos, né, à nossa disposição. Vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Então, a ideia então, é descobrir o valor energético de um amendoim, né? E isso aí a gente encontra tabelado, né, nos alimentos, né, quantas quilocalorias por grama, né, de alimento. Então, para essa experiência é necessário a gente conhecer quantos gramas tem isso aqui, né, a massa do amendoim. Então vamos pegar uma balança, né, digital e medir, por exemplo, a massa do amendoim. Então esse amendoim tem 0,5, né? 0,5 gramas. A gente precisa também conhecer a quantidade de água que nós vamos usar para poder descobrir a energia, né? Então nós vamos pesar a água aqui, né? Aqui deu 41,2 gramas, né? Aproximadamente. E aqui o valor da massa do vidro, né? 30,8. Então, todos esses valores a gente vai utilizar para fazer os cálculos, tá? Então, o calorímetro, na verdade, então, é para medir o valor energético da comida. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é fazer o amendoim pegar fogo, né? Colocar o amendoim em combustão. O calor que ele gerar vai ser as calorias que ele contém. Né? Então, é dessa forma que a gente descobre, né, o valor energético dos alimentos. A gente taca fogo nele, o calor que ele gera por meio da combustão, a gente utiliza para aquecer uma certa quantidade de água. Né? Então, essa quantidade de água, nós vamos aquecer por meio da combustão do amendoim e nós vamos verificar qual é a variação da temperatura da água para a gente descobrir
o Q, né, que é o calor gerado pela combustão. Ah, bem engenhoso isso, bem engenhoso. Então, vamos colocar a água, né, que nós medimos previamente. Aqui, né? Isso aqui é para evitar que correntes de ar, né, que você perca muito calor. Importante. Você está mantendo o sistema isolado. Isolado, né? O máximo procurando possível. isolar da melhor maneira possível. Da melhor maneira né? possível. Claro. Né? Um bom calorímetro, né, que é feito para medir calorias, é uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Quer dizer, é uma coisa mais isolada. E aqui a gente tem que medir previamente a temperatura da água. Né? Então aqui eu tenho uma temperatura da água de 21,8 graus. Essa é a temperatura inicial. E você conhece o calor específico da Da água, água, né? 1 caloria por grama por grau Celsius. Ótimo, porque isso é essencial, né? Na sua previsão. Ah, né? sim, nós Você vamos vai usar medir Exatamente. a diferença de temperaturas, né? Ótimo. Isso. Então vamos pegar aquele amendoim que nós pesamos, né? É importante, um alfinete, né? Uma agulha espetada aqui numa rolha, né? E a gente vai espetar o amendoim. É um amendoim cru, né? Aqui. Então você vai provocar aí uma reação de combustão, né? Exatamente. Queima mesmo. do amendoim, queima Exatamente. mesmo. É. Tá certo? Até virar cinza, é isso? Até virar cinza. Depois nós vamos ver que aham. vai virar cinza praticamente, né? Então aqui demora um pouco, né? São bastante energéticas essas reações, né, de combustão, né? Ah, Na verdade, sim. uma reação de combustão, o que ela produz são fótons. Ah, Fótons, sim, sim. Fótons. Agora sim, tá um cheiro de amendoim torrado, que é uma coisa impressionante, né? Interessante. Está começando já a combustão. Mas aí você realmente tem que completar, né, essa reação para queimar todo o amendoim, né? Porque Exatamente. você pesou o amendoim, não é isso? Exato. Olha só, agora ele pegou fogo, agora é uma reação né? Então nós de vamos colocar combustão. aqui embaixo. E aqui, Interessante. bem embaixo do tubo de ensaio, né? Olha Então só. vamos tentar aproveitar o máximo do calor gerado na combustão. E a Logicamente, temperatura vai subindo, né? vai subindo. Né? Podemos até verificar com o termopar aqui. Olha que interessante. Lógico que nós estamos perdendo por meio da fuligem, né? Porque o fuligem na verdade, É um subproduto, né? é um combustível que não foi queimado, né? Então nós estamos perdendo aqui energia. Né? O fogão, por exemplo, de casa, quando faz muita fuligem, significa que muito gás não foi queimado totalmente. Então você está perdendo energia, né, do gás. Então, logicamente, aqui não tem isso. Agora, eu estou imaginando que aí tem a geração de muito CO2 também, né? Tem sim, CO2 Exato. e vapor d'água, né? Vapor d'água. Então aqui vamos misturar bem aqui, né, a água para homogeneizar a água. E o combustível da combustão é o oxigênio, né? Ah, sim, Ele sim. Aí o comburente, né? ele é que tocado, o... isso. Exatamente. Tem o ar composto de oxigênio, então estamos usando o oxigênio do ar mesmo. Mas olha só, que coisa impressionante, continua queimando. Continua queimando. Nossa! Continua queimando, né? Praticamente. Um amendoinzinho de nada. De nada. Quanta energia tem, né? Olha só, eu nunca imaginei Bom, estamos agora para que fosse tão simples, né? Sim, para medir. Observar uma coisa como essa, né? Exato. 39,8. Nós começamos de quanto a temperatura? 27, né? 27 Nossa, já tudo coisa, isso? não me lembro. Estamos nos aproximando dos 40. 40, 39,6, né? Olha Então, só. Nossa, que coisa impressionante, muito bonita essa experiência. praticamente queimamos todo o combustível, então 39,6 é a temperatura de equilíbrio. Então essa é a temperatura de equilíbrio, quer dizer, todo o calor gerado, né, absorvido pela água, tá? E temos a fuligem, né, que exatamente foi o combustível que não foi queimado. Houve perdas, então. Certo. Interessante. E aqui o amendoim, né? E a gente pode ver que completamente torrado. a gente pode, na verdade. Ele virou cinza, né? Virou cinza. Virou cinza. Virou cinza, não tem mais nada praticamente para queimar. Então, com esses dados,
a pessoa que estiver assistindo o vídeo, ele pode fazer os cálculos, né? Isso. Levando em conta a massa do vidro. Isso. Aí tem que saber o calor específico do vidro. Ah, sim, né? porque agora você tem que levar em conta o vidro também. O vidro também, que né? aquece o vidro também. Sim, também. Então, é a água mais o vidro. Exatamente. A conta não é tão simples assim. Não é simples, Considerar só a água, né? A elevação da Não. temperatura da água. Porque Da água e o vidro. Isso, tem uma certa massa de vidro, né? Que nós medimos lá. Então, com esse calor específico do vidro, calor específico da água, E a diferença massa de de água temperatura. E a diferença de temperatura. Ah, que Então, interessante. com isso, ele pode descobrir quantas quilocalorias havia nesse amendoim. Né? Interessante, muito interessante essa experiência, né? Ô Cláudio, só para encerrar, né? Mostra aí que, de fato, como você pode interromper, né, uma reação de combustão, né? Ah, sim. Que é tirando o oxigênio, na verdade. Oxigênio, de alguma forma, né? De alguma forma, né? Você pode simplesmente assoprar, né? Assoprar. Porque aqui você tem a velocidade de combustão, né? Se você fizer o sopro do ar, você pode fazer com que... Você retira o oxigênio. Retira o oxigênio, Isso, rápido. Ok. Então, isso é interessante para as pessoas entenderem, né? Porque quando você assopra, né, o que está acontecendo? Na verdade, você está tirando oxigênio, digamos, Isso, né? isso. Pelo menos momentaneamente, porque depois ele... Ok, mas é interessante isso. Transições de fase são muito comuns. Mas, durante uma transição de fase, ocorre uma coisa muito interessante. A temperatura permanece a mesma. Espera aí, mas você está injetando calor lá? Não está acontecendo nada? Está, né? De forma que esse calor que é absorvido pelas substâncias, né, por sistemas termodinâmicos, né, e que é necessário para promover a transição de fase, esse calor é conhecido como calor latente, né? Então, é sobre isso que o Cláudio vai falar agora. Vamos lá. Para isso nós vamos usar mercúrio, né? Mercúrio é esse líquido, na verdade é um metal no estado líquido à temperatura ambiente, né? São poucos, né, os metais. Os metais, a maioria deles, ele está no estado sólido à temperatura ambiente, né? O mercúrio não. O mercúrio ele está líquido à temperatura ambiente. Para virar sólido, eu preciso resfriá-lo, né? Resfriá-lo a mais ou menos 37, 38 graus abaixo de zero. Abaixo de zero. Abaixo de zero. E para isso a gente vai usar nitrogênio líquido, né? Então, nitrogênio líquido, bom, o ar nosso, a atmosfera é composto de nitrogênio, basicamente, né? Quase 70% é nitrogênio. Para liquefazer o nitrogênio, eu preciso resfriar o ar, né? Então aqui eu tenho, nós chamamos isso de ar líquido, né? Na verdade, Olha só. isso aqui é o nitrogênio que está na forma gasosa, né? E que resfriado se torna líquido, né? Então aqui a gente pode observar que ele praticamente evapora, né? Rapidamente em contato com a mesa. Então, nós temos aqui um termopar dentro do mercúrio, para medida de temperatura, né? E aqui a temperatura do mercúrio. Então aqui estamos com 20,6 graus, né? E nós vamos mergulhar o mercúrio dentro do nitrogênio. Então, mergulhando ele aqui, rapidamente vão ver a temperatura baixar. Vai caindo. Né? Vai caindo. Fantástico, olha só. 8, 4, Nossa. 3. Bom, agora negativo, né? Nossa. 5 negativo, 10. Menos 10, né? Menos 11. Menos 15. Né? Menos 16, menos 20. Menos 26, 29, 30, 31, 35, 36. Olha, 36,7, 36,8 e a temperatura se estabilizou. Agora estabilizou. Agora ele está sendo transformado. Olha aí. As duas fases, né? As duas fases. Tem ainda as duas fases. Tem as duas fases. Exatamente. Mas a temperatura permanece a mesma, né? Durante a transição de fase. Exatamente, né? Bom, 36,8. 36... Bom, agora de novo voltou a cair. Né? 39, 30. Olha,
né? Totalmente Porque sólido. ele agora já está na fase sólida, né? Exatamente. Tá, ok. Agora é calor sensível, né? Aham, Então agora ele só está mudando a temperatura. Interessante, muito interessante. Menos 70 graus, menos 76, menos 80 e assim por diante, né? A temperatura vai caindo cada vez mais. Bom, então agora eu tenho mercúrio sólido. E eu posso agora fazer o seguinte. Agora você vai fazer a transição de fase oposta, não é isso? Oposto, exatamente. Você né? vai aquecê-lo. Vai aquecê-lo, né? Aos poucos vão passando a Isso mão aqui. é fácil, né? Ele vai aquecendo, aqui está menos 90. Ainda está menos 90 graus Celsius. Menos né? 90 graus Celsius. Interessante. Então vamos usar um pouco aqui Agora sim, agora você está ajudando bastante mesmo. dando uma... Fornecendo calor agora. Fornecendo né? calor, exatamente. Né? Fornecendo calor. Ele vai condensando a umidade do ar, né? Por isso fica branco, né? Está 70 já graus. está em 70 lá. Já está né? 70 graus. 65. 65, quer dizer, a temperatura vai aumentando, né? Menos 50 59, graus. 58. Interessante. Então, agora 49. Estamos nos aproximando da temperatura crítica, crítica, sim, exatamente. Pronto. 39.2, 38, 37. 36.9, 36.8. Temos as duas fases aqui. Agora temos as duas fases. Uma parte sólida e uma parte líquida. Coexistindo. Coexistindo. Né? E agora, mesmo que eu forneça calor, a temperatura... A temperatura permanece constante. 36 né? pontos, ela não se... Encerrada a transição de fase, aí acabou. Aí acabou, exatamente. Então aqui eu tenho agora, né, praticamente todo o mercúrio no estado líquido. Então daqui para frente a tendência dele aqueceu, a temperatura aumenta. É isso, né? Exatamente. Aqueceu, a temperatura aumenta. Isso. Não é o caso durante a transição de fase. Exato. Né? Essa era a Ele ideia. absorve então... uma certa quantidade de calor, né? Na realidade, para quebrar ligações, não é isso? É isso que esse é fundamental, né? O calor está sendo utilizado pela substância. Sim, não é isso? exatamente. Mas não para aquecê-lo durante a transição de fase, né? Exato. É só para quebrar as ligações. Né? Isso aí é bem interessante, porque em casa, quando você está fervendo uma panela com água, se você está na transição de fase, a água virando vapor, a água começou a ferver, nesse caso você pode diminuir o fogo da chama, porque nesse caso não adianta você fornecer mais calor, a temperatura não vai aumentar. Não, se for para esquentar, não. Exatamente. Então, nesse caso, você, para economizar gás, você diminui, né? Deixa no mínimo, exatamente porque você sabe que agora a temperatura não vai subir mais, né? Então não adianta... Isso é bem da experiência, né? Porque todo mundo observa, né? Isso. Que a temperatura permanece a mesma. Né? Não vai cozinhar mais rápido, né? Okay. Vamos agora falar de outra transição de fase, né? Agora a fase vapor para líquido, né? O Cláudio agora vai falar da liquefação do oxigênio, né? Esse que existe aí é bastante abundante na realidade, né? Na atmosfera terrestre, né? De forma que ele vai então exibir essa transição de fase, sempre lembrando que algumas transições de fase são fáceis de observar, mas muitas vezes é muito difícil né, explicar. Né? Às vezes é muito difícil. Né? A formação das gotículas, né? Isso é uma dinâmica bastante complexa na realidade. Mas o Cláudio vai ilustrar isso muito bem. É uma outra transição de fase, gás para líquido. Né? Sim. Então, a nossa atmosfera, né, a grande parte é de nitrogênio. Só que a gente não usa nitrogênio para sobreviver, quer dizer, a gente usa oxigênio, né? Na reação, o nosso organismo necessita de oxigênio, né? E o oxigênio está presente na combustão, né? Então, para produzirmos oxigênio, né, nós vamos colocar aqui nitrogênio líquido. Então, nitrogênio líquido nessa
Você está derramando o nitrogênio líquido aí, Exatamente. dentro da latinha. Dentro É da isso. latinha, exatamente. Ok. Né? Então a latinha vai se resfriar. Bom, aí ele vai ficar uma temperatura... Muito menor. E não sei se você observa, Gil, tá caindo umas gotas aqui, olha. Tá vendo? Umas gotinhas, né? Alguém diria, deve ser água que tá, né? Que a latinha tá furada, talvez não, mas a latinha não tá furada, né? Tá se formando um líquido aqui. É, dá para ver aqui. Dá para ver. Né? Olha que interessante. Dá para ver. Alguém poderia dizer, não, como a lata está fria, está condensando o vapor de água, né? E o vapor de água está gotejando aqui. Né? Mas para verificar se de fato é água, a gente pode colocar um pouquinho de brasa aqui nessa estopa. Um pouquinho de brasa e vamos colocar aqui e apagar essa brasa com a água que está gotejando. Né? Então, na verdade, essa água aqui faz a combustão aumentar. Sim, porque o oxigênio está alimentando. Exatamente. Então, isso daqui é oxigênio, né, do ar. Nossa, que bacana. E essa temperatura fora da lata é um pouquinho maior do que a temperatura dentro da lata. Né? O nitrogênio líquido, a temperatura dele é de menos 195 graus, mais ou menos. Menos 95. 195. Tá. 195, É. Nossa. E o oxigênio, para ele se liquefazer, é 183, mais ou menos. Né? Então, a espessura da lata, essa tinta aqui, é o suficiente para dar essa temperatura de 183 graus. Né? Exatamente a temperatura. Muito bonito. E aí acaba que formando oxigênio líquido, né? E o oxigênio é que vai alimentar o fogo. Vai alimentar o fogo, exatamente. Né? E para mostrar que a lata não está furada, né? A gente pode pegar aqui o nitrogênio, né? E colocar sobre a brasa, né? E o nitrogênio, na verdade, ele apagou a chama, né? Porque o nitrogênio logo, não é ele comburente. Evapora todo o hidrogênio. Logo interessante. Esse é o nitrogênio. Bem interessante. Então isso aqui seria uma espécie de liquefação fracionada, né? Quer dizer, você está liquefazendo o oxigênio que tem no ar por causa da temperatura que na parte externa da lata, ser exatamente a temperatura de liquefação do oxigênio. Muito bom, experiência muito bonita, sim, e lúdica também.